tokenização e novos modelos de negócio. Eu gostaria de chamar ao palco Fábio Seixas. Uma salva de palmas, por favor. Leandro Mazeto. Matheus Morita. E o Cossielo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Começar uma rodadinha aqui de apresentação, começando lá pelo Rossello. Boa. Vamos lá, então. Para aqueles que ainda não cansaram de ver minha cara aqui, eu chamo Rossello Lopes, sou da SmartPay. A gente é uma empresa que atua em vários segmentos. Uma das especialidades que nós temos é tokenização. E a gente tokeniza tudo. Tudo que for necessário, tudo que for possível tokenizar, a gente tokeniza, e a gente acabou também se especializando em, além de fazer a tokenização, porque a gente sabe que é um grande desafio tokenizar, mas também como um gateway de pagamento, como fazer com que o usuário brasileiro consiga comprar aquele token, seja o token mintado, com certeza meus amigos vão explicar o que é mintado, mintado no Brasil, ou mintado no exterior, ou mintado em Marte, ou mintado na base lunar. Então, a gente consegue, além de desenvolver o sistema do token, também fazer com que esse token tenha entrada e saída de real ou até mesmo através do Tether. Fala, pessoal. Eu sou o Matheus. Estou aqui representando a Blocklyze. Meus sócios estão aqui embaixo assistindo. Primeiramente, queria agradecer o espaço aqui. Também parabenizar o Francisco, toda a produção também. Parabéns aí pelo evento. Uma salva de palmas aí, legal. A Blocklyze, ela desenvolve soluções envolvendo a blockchain como tecnologia principal. Então, a nossa missão aqui é facilitar o acesso de todo mundo para utilizar a blockchain e todos os benefícios que ela fornece. A gente tem alguns projetos internos, inclusive como facilitação de pagamento e compra de criptomoedas. E também a gente está desenvolvendo agora, está numa fase de MVP, uma rede social onde as pessoas conseguem meio que receber recompensas por estar participando daquela rede social. Ela, além de tokenizar a participação e o conteúdo que ela possui e está colocando, disponibilizando na internet, ela também consegue meio que tokenizar o tempo que ela está investindo e gastando dentro da rede social. Toda a participação, toda a interação. E esses novos modelos de negócio que estão surgindo, a gente está querendo abraçar e também desenvolver e ajudar as empresas a participarem desse novo modelo de negócio. Tudo bem, toda. Só gostaria de chamar mais um convidado do painel, por favor, que acabou de chegar. Carlos Belivacqua, uma salva de palmas. Obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa noite aí a todas e todos. Meu nome é Leandro Mazeto, CEO da Tokify e da Blockchain Connect. Parabéns realmente aí ao Francisco e a toda a equipe da produção. A gente sabe muito bem o que é o desafio de fazer um evento, ainda mais nessa escala, mas é muito satisfatório ver como cresceu a blockchain nos últimos anos. Assim, a gente realizou eventos aí em 2019 e ver que nesse ambiente aqui tem mais pessoas que sabem o que é blockchain do que naquela época. Isso é muito empolgante. A Tokify começou com uma consultoria em tokenização, agregou tecnologia, desenvolvimento, né, de sistemas personalizados, e agora temos algumas soluções padronizadas, como o Marketplace de NFTs White Label, e a gente está com uma spin-off do coração aqui, que é a Impact Block, trazendo NFTs de impacto social positivo. Então, estamos conversando com todo mundo que tem iniciativas de impacto social positivo, empresas, fornecedores, artistas, para criar um ambiente em que a gente possa multiplicar o impacto de cada um e oferecer ferramentas da Web3 para todas essas empresas. E aí tem muito a ver com o papo de hoje, né, que é a criação de novos modelos de negócio. A gente está botando no mercado coisas que não seriam possíveis nem no ano passado e algumas coisas nem no mês passado, né? Isso que é empolgante da gente trabalhar. Então, muito legal poder estar trocando ideia com vocês aqui. Maravilha. Eu sou o Fábio Seixas, eu sou
um empreendedor aí de longa data, estou trabalhando com digital desde 95, 96. Criei umas 8 ou 9 empresas de lá para cá. E estou envolvido com cripto desde 2016. Eu tenho uma fábrica de software chamada Softo. E uma das coisas que a gente faz lá é justamente desenvolvimento para soluções para blockchain. A gente é, inclusive, parceiro oficial da Accenture aqui no Rio para inovação em blockchain. E no ano passado para cá a gente criou uma área de ventures, e uma das ventures que a gente está criando, uma das empresas que a gente está criando, é uma empresa chamada Reopen. A gente está em modo ainda stealth, mas é uma empresa que está tokenizando cotas de patrocínio em projetos open source, né? Um instrumento de financiamento de projetos open source, de software open source, e que tem um mecanismo de reward, né? De recompensa para quem compra os tokens, no caso são tokens NFTs. Então, estamos muito inseridos nesse segmento aí de NFT. Contribuir um pouquinho aí com a nossa visão aí do que dá para fazer com NFT e com tokens fungíveis também. Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, ter sido convidado para esse evento com tanta gente jovem, guerreira, que quer assumir esse compromisso, né, de fazer a blockchain crescer e criar essa nova economia que está aparecendo aí. Né? Lembrando que todos os passos que nós estamos fazendo aqui, eles vão reverter, né, para a humanidade, para as pessoas, para os próximos anos. Bom, eu já tenho uma certa, digamos, experiência junto com os nossos companheiros aqui, não tão boa quanto a deles, mas já bem profunda. Eu já ajudei na RNP, que foi um projeto de inicialização da internet no Brasil, depois fui da IBM, e toda a minha vida foi muito ligada a sistemas de pagamento. Já trouxe sistemas de pagamento da internet, Cybercash, e eu conheço já a blockchain já há um pouco mais de tempo, desde 2011. Né? E hoje, atualmente, eu estou envolvido em 2 projetos interessantes. Como eu sou um consultor, a gente tem sempre a habilidade, né, prazer de conhecer novos projetos muito interessantes. Um é relacionado a cinema, né, para fazer funding de projetos de cinema e, enfim, de filmes, que não são esses filmes que a gente vê mainstream, né, tipo Exterminador do Futuro 3, 4 e 5, mas são filmes mais para ajudar a nossa indústria nacional, usando o modelo Earn as you Play. Quer dizer, na medida que a pessoa vai vendo, ela vai ganhando tokens, e esses tokens depois revertem em algum tipo de benefício, como descontos em cinemas, enfim, tem todo um modelo de negócio. O outro que eu estou envolvido é a Kate, que eu diria literalmente que é a minha menina dos olhos, né, uma coisa que eu tenho uma certa paixão, que é um projeto que eu acho que ele vem a resolver um grande problema que temos no Brasil, que é fazer funding para pequenas e médias empresas. Que quem está do meio sabe que é muito difícil. Nós temos uma burocracia que vai contra a gente, não a favor do empreendedor, e usando justamente security tokens. Tá? Não é token, é security token. Há uma diferença. A diferença básica é que o token ele tem aquela imagem digital, ela vive no mundo digital. O security token, ele representa no mundo digital uma entidade real do mundo real. Se eu falo naquele token que eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados, então tem que estar lá documentado. Então, acho que a gente está bem. Agradeço estar presente aqui com tanta gente boa e espero a gente poder contribuir bastante para essa nova geração que está vindo aí. E agradeço também a equipe da Blockchain Rio, especialmente o Francisco. Bom, legal que a gente tem aqui falando, tokenização, talvez a grande maioria até fala, pô, mas falaram em security, token, aí a gente tem utility token, são os mais variados, difíceis, nomes que existem no mercado e aplicações. Para as empresas, para as startups, eu recomendo que comece a entender o que é a tokenização, que é muito importante porque você consegue até captar investimento para a sua empresa, mas tem que ficar muito atento ainda, infelizmente, à regulamentação brasileira. Aqui a gente ainda tem um frame regulatório meio complexo, meio difícil, onde a gente tem um regulador jogando no colo do outro para saber quem vai regulamentar, uma falta de legislação, mas é o desafio. Então, existe até uma coisa que a gente sempre fala, né? Se a gente vai desenvolver um projeto e o projeto der certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar. Porque se conseguiu passar pelas barreiras brasileiras, meu amigo, você consegue implementar até em Marte o projeto, né?
Então a gente realmente tem todo esse desafio pela frente. E eu vou provocar os meus amigos aqui agora, né? A regulamentação, ela ajuda, ela atrapalha, ou a gente fala para a CVM, CVM, vai cuidar da tua vida e deixa a gente cuidar do resto aqui? Isso não vai acontecer, né, Rossello? A CVM não vai deixar isso acontecer. Bom, vou provocar os meus amigos e dizer aqui o que eles acham, né, disso. Eu, particularmente, essa é uma opinião pessoal minha. O mercado é pequeno demais, deveriam dar um pouco mais de liberdade, ter um modelo de sandbox onde não entra só o coleguinha, ou 6 projetos para o Brasil, 6 projetos no sandbox da CVM. Faz favor, vai aprender, CVM. Só queria acrescentar com uma informação para até botar um pouco de gasolina no debate. Para ter uma ideia, a nossa bolsa só tem 400 empresas lá. Eles movimentam em torno de quase, vamos botar aí, quase uns 3 bilhões de reais por dia. Em compensação, nós temos hoje 15 mil pequenas e médias, 15 mil startups com capacidade de receber um funding acima de 10 milhões de dólares no Brasil, mas não consegue por várias questões. E se a gente for usar o número de CNPJs no Brasil, esse número chega a 19 milhões. Então, botar um pouco de gasolina aí para a gente discutir isso. Mais um pouquinho de gasolina vai explodir isso aqui agora. Não, eu acho que o regulatório ele é saudável até certo ponto, né? Com excesso, todo excesso de regulatório ele inibe a inovação, né? Então, eu vejo com bons olhos, acho até que a CVM aqui no Brasil tem um papel de promover a inovação e não ser um papel muito restritivo. Ela tende mais para o lado da inovação, o que é bom, mas você tem um ponto ótimo ali onde você começa a pecar no excesso, né? Você pega a SEC nos Estados Unidos, por exemplo, eu já acho que ela já peca no excesso. Até porque o mercado é muito mais complexo, muito mais agressivo, então você tende a ser um pouco mais agressivo no regulatório também para proteger o mercado, que é a função desses órgãos reguladores, né? Você proteger o mercado. Então, mas assim, concordo com o Rossello quando a gente fala que a gente tem um ecossistema ainda pequeno comparado com outros mercados, né? Outros segmentos de outras indústrias. Então, acho que a gente tem que batalhar pela liberdade de inovar, porque essa indústria ela está sendo construída, ela está sendo testada, e se a gente cortar a inovação logo na fase de teste, a gente vai limitar muito o que isso pode ter de impacto na sociedade como um todo, né? Então, acho que a gente tem que liberar, ser bem mais permissivo em relação a testes de modelos de negócio, e aí é onde eu acho que os tokens, na sua grande variedade, abrem espaço para a gente inovar, né? A gente está vendo aqui nesse palco aqui algumas ideias já diferentes de inovação, né? Você tem modelos que é muito fácil você pensar que dá para tokenizar, porque são coisas que já existem no mundo real, né? Você pega um imóvel, por exemplo, vou tokenizar um imóvel. É algo fácil de perceber e entender. Isso vai acontecer com várias coisas, com obras de arte real, já aconteceu com as obras de arte digital, está acontecendo, né? Já passou pelo seu boom também. Mas se a gente cortar a inovação agora, a gente não vai descobrir quais modelos de negócio, que coisas completamente diferentes do mundo tradicional a gente pode inovar, pode criar modelos de negócios novos, justamente utilizando a tokenização. Então, eu acho que tem que ser mais permissivo mesmo. Eu acredito que realmente é uma preocupação que a gente vai ter, principalmente as startups que estão começando agora. A gente esbarrar em muitas barreiras acaba realmente cortando a criatividade para poder expandir em muitos pontos. É alguma coisa que a gente tem que se preocupar. Os dias anteriores foram bastante discutidos esses pontos da CVM, dos sandbox que estão sendo criados, quais são os testes que eles querem fazer. Foi alguma coisa que foi bem aberto aqui, foi bem legal. Acho que a gente também tem aqui outras frentes também, uma experiência maior de outros mercados, Web 2, uma experiência de software house, uma experiência de marketing, uma experiência de outros mercados que a gente precisa utilizar essas outras visões para começar a criar outros negócios, né? Outros modelos de negócio. Hoje o que a gente tem é realmente um copia-cola do mercado tradicional para trazer ele para o digital. Mas o que mais a gente pode sair da caixinha para trazer outras discussões, né? Quais são essas outras discussões? Acho que realmente essa preocupação da regulação, beleza, acho que é muito importante, a gente vai ter essa discussão, só que a CVM tem não sei como que é internamente, mas o discurso que a gente tem tido durante esse tempo é que eles estão acompanhando e a gente pode ter uma abertura melhor com eles, né? Acho que o que a gente pode discutir aqui e trazer isso realmente é esse background de outros mercados.
Exato, se eu puder fazer a ponte com isso aí, a questão da regulação. É importante que ela ande rápido a discussão, a evolução dessas coisas, para que não perca o time, né? O momentum que a gente está hoje aqui para fazer a inovação. E que bom que a gente tem essa visão de brasileiro mesmo, né? Que tem que passar por 300 desafios e criar uma solução que seja sólida o suficiente para passar por todas essas barreiras e se sustentar num mercado que é super instável, dentro de um mundo instável. São muitos paradigmas sendo quebrados, eu acho, todo dia, e dá para entender que é difícil a gente assimilar. Uma coisa que a gente estava discutindo ali antes desse papo é justamente como traduzir toda essa disrupção para o mercado atual, né? A gente tem exemplos, a gente precisa tirar do éter, né, da nossa cabeça, da nossa imaginação, essa disrupção toda e trazer para o mundo real, para o cara que está na vendinha ali. Se você quiser que ele use Bitcoin, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai deixar essa tecnologia transparente, vai usar paralelos com o mundo real. Você tem que fazer um esforço em conjunto para que isso se traduza numa compreensão. E aí a gente sempre bate, todo o painel está rolando isso. Educação. A gente precisa de educação para gerar segurança de adoção em massa e para todo mundo poder lucrar e desenvolver novos modelos de negócio aí que sejam inventivos. Ao mesmo tempo, cara, tem tanta coisa nova que podia ser criada agora, mas a gente está tendo que explicar que dinheiro não é dinheiro como você imagina, que a tua nota é outra coisa, que o valor que você dá, ele se agrega de uma outra forma. São conceitos muito complicados realmente de você entender. E não estou dizendo para, como se fala, o homem da rua, né? A pessoa que não está muito ligada nos negócios. Grandes empresários, isso a gente lida todos os dias, né? A gente passou aí centenas de horas de consultoria já, para você explicar conceitos que quebram um pouco a segurança dele, né? Então, se você está falando de coisas muito tradicionais, é difícil você tirar da cabeça e colocar outra coisa no meio. A curva de aprendizado da gente é muito íngreme, né? Você precisa acumular conhecimentos e desenvolver exponencialmente para chegar na real compreensão. O que eu sabia no primeiro ano de estudos aqui, meu Deus, não vale nada hoje em dia, porque foi tomado de assalto por outras coisas. E então, a gente tem que entender isso também, para trazer, mas é legal a gente acelerar a conversa, acelerar com qualidade, claro, mas beleza, então, ok, é um problema, como a gente resolve esse problema? E atacar isso com velocidade. Tá. Bom, acho que eu diria que hoje 2 passos muito grandes já foram dados. A gente vê em algumas comunidades no sul e no norte, já usando o que eles chamam de aqueles bancos comunitários. Então, as pessoas criam uma moeda, sei lá, Karateka, ou enfim... Tem uma que sempre esqueço, uma coisa bem baiana, né? Então, usa um nome, uma moeda lá, e essa moeda ela é trocada, é usada localmente, e se por acaso é necessário ter o dinheiro real, né, o real, eles trocam essa moeda digital lá com o lixo, e aí faz a reciclagem, e aí tem o dinheiro real. Então, essas iniciativas já estão tirando esse estigma, né, de você ter uma moeda paralela rodando a moeda do real e controlando localmente. Acho que o segundo paradigma que está começando a morrer agora, entra de novo a questão de regulação, as pessoas estão começando a entender que há uma rastreabilidade, uma auditibilidade da moeda. Quer dizer, não tem como esconder e saber quem tem quanto e para onde está indo. Isso já resolve vários problemas e até resolve o problema de uma corrupção endêmica. Então, as pessoas já estão começando a sentir mais firmeza. Terceira iniciativa que eu acrescentaria agora foi o Pix. O Pix é uma coisa que está criar uma cultura digital muito grande. Eu, por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu moro aqui na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. Tá? É um paraíso, mas lá não se usa dinheiro real. Ninguém tem. Se usa Pix. Então, as pessoas já estão caindo nessa cultura do Pix, de usar. E isso já está tirando aquela coisa do dinheiro real para o dinheiro digital. É muito legal isso, porque a gente tem uma ferramenta que se chama Swapix, que é justamente a gente converte o real para Tether instantaneamente, ou Tether para real instantaneamente. Mas é uma tecnologia que a gente descobriu, a gente fez mirando uma parceria com a Bitfinex, a gente mirou uma tecnologia. Mas a partir do momento que eu estou em blockchain, não importa o token que está ali, o Tether é só um token. Poderia ser qualquer outro smart contract, qualquer outro token, a gente tem a tecnologia para poder fazer isso. Então, o usuário, graças ao Roberto Campos Neto, com a questão do Pix, ele já está começando a falar, pô, legal eu ler aquele QR Code. E ele acha que as criptomoedas estão copiando o Pix em ler o QR Code. Mas não, é o contrário. Isso é completamente ao contrário. E aí eu vou provocar um pouquinho mais ainda os meus amigos, né? Vocês acham que se nós tivéssemos talvez uma liberdade maior no mercado para empresas brasileiras
teriam mais chance perante empresas internacionais para concorrer em projetos? Como, por exemplo, se a gente quisesse fazer um filme e esse filme fosse financiado por toda a comunidade, seria mais fácil do que bater lá, pegar a lei, Rouanet e tudo mais? Será que se a gente tivesse mais liberdade no mercado, a gente teria mais chance perante as internacionais? Com certeza, Rossello. Eu tive uma experiência em 2018 de uma startup que eu criei, e era um momento da indústria em que você não estava muito, o regulatório, as agências não estavam muito se preocupando com o que estava acontecendo. E a gente fala muito de funding, né? Usar token para fazer funding, né? Para você captar algum tipo de dinheiro para algum projeto. A gente fez um ICO em 2018 e a gente levantou $1.600.000 com 1.500 investidores. E olha que curioso, o país que mais investiu foi a Rússia. Então, o simples fato de a gente ter acesso a isso, você poder construir uma estratégia de funding, utilizando o token, e poder acessar um mercado internacional, já é essa liberdade, já é essa capacidade. Então, quando a gente vem e começa a podar, você tira um pouco isso. Mas eu acho que a gente tem que deixar aberto mesmo, porque isso é que permite que a gente cresça, a indústria de blockchain no Brasil cresça perante o mundo, né? Esse acesso que a gente tem hoje. Então, a gente não pode deixar que tirem isso da gente, né? Senão a inovação vai embora. Só acrescentando um pouco o que ele falou, que vai ter um pouco da minha experiência. Você falou filme é o outro projeto que eu estou, do filme, né? E aí que é o legal, porque a gente está criando o token, né, interno para fazer os ICOs, as coisas, o funding, levantamento, e um Deixa eu token só te interromper interno. rapidinho. Para quem não sabe, ICO significa Initial Coin Offering. Aqui às vezes a gente fala palavras muito técnicas, talvez nem todo mundo da plateia acaba acompanhando, tá? Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Nós estamos aqui justamente para evangelizar, né? Mostrar às pessoas que existe uma luz no final do túnel e não é um trem vindo na nossa direção. Então, eu acho que o que vale a pena é justamente essa troca de informação. Mas só continuando, então a ideia é justamente essa. Você vamos lançar esses tokens e não importa quem vai estar comprando, se é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Importa é que há hoje mecanismos já presentes feitos por outros empreendedores que permitem fazer justamente essa troca. Eu coloco meu token, alguém lá na Rússia compra para mim, né, e vende. Aí eu consigo fazer o funding do meu filme. E as pessoas que estão assistindo vão também ter a oportunidade de ganhar, trocar e gerar uma economia lá interna. Então, eu diria assim, a blockchain e os tokens trazem instrumentos que hoje existiriam nos sistemas bancários, que hoje é de uma elite, né, fazia parte de uma elite, de um monte limpo, e a gente está conseguindo trazer isso para o mundo real, né, para pessoas como nós e ajudar a financiar projetos, né, nossos. Você falou de cinema, teve um caso muito legal feito pelo BNDES há uns anos atrás, em parceria com a Ancine. A indústria de o BNDES financiando produções cinematográficas tinha um problema de fraude, né? Que você dava o dinheiro pro produtor e o produtor gastava dinheiro com que não devia. E aí o BNDES criou um programa piloto onde eles criaram um token. Isso é um exemplo de uma implementação de token que não é necessariamente um negócio, né? Mas uma forma de controle, né? Nesse caso positiva. Então eles pagavam os produtores com esse token. Os produtores usavam o token para contratar os fornecedores, o cameraman, enfim, tudo que precisava, dentro de um cadastro feito pelo próprio BNDES. E no final, esse fornecedor podia pegar o token e resgatar o real para ele pagar as contas dele, né? Então, você garantia dessa forma que o produtor do filme não gastasse com o que ele não devia gastar, né? E o BNDES conseguia traquear isso de alguma forma. Então, é uma forma de você... A gente pode olhar para o mecanismo técnico do token para implementar coisas desse tipo, coisas inovadoras, coisas diferentes, não necessariamente negócios ou startups ou empresas, mas também, enfim, qualquer tipo de controle que a gente precise botar no mercado. Ele resolve um grande problema que é a transparência, né? Você viu que ele mencionou aqui uma entidade pública, mantida pelos nossos impostos, e que a gente consegue manter uma transparência a projetos investidos pelo governo. Acho que aí talvez seja uma coisa que vai bem dentro, né, vai de encontro a uma realidade nossa atual. Né? Perfeito. E aí, até só voltando ao que você falou, nem é tão novo, porque se você vai lá no bar, você tem a sua comanda que você tem que ir e depois o dinheiro é lá no final. Ou você vai no circo, você tem lá o ticketzinho, é o token, é traduzido para cá. Só que numa aplicação que não se esperaria, né? Num lugar onde não se esperaria. Então, de repente, a gente usa essa inventividade
MacGyver aí do brasileiro para traduzir algumas coisas, né? E aí surgem oportunidades boas da gente ver filmes sendo financiados e tal. E até aproveitando coisas só do Brasil, né? Aqui, como o Pix, por exemplo, a gente está incorporando já na plataforma também, como Pix, e splits múltiplos, ou seja, a gente pode fazer, não o funding, mas a venda desses produtos depois. Coloca lá um filme para vender, assim que o filme é vendido, já vai direto para a conta de cada um, tá tudo resolvido. Confiança, né? A tecnologia aí do blockchain, eu acho que tem pontos bem claros, assim, que é a confiança que a gente está tentando substituir, né, do ser humano, que não é confiável, pela da tecnologia, que pode ser confiável, se bem feita, e transparência, que é fantástico. Eu acho que quando a gente está falando de governança, não tem como você fugir de utilizar e aplicar a transparência o máximo possível, né, para você ter boas relações de negócio, né? A gente tem que aprender a fazer essas boas relações de negócio, em que tudo se conversa bem. O que eu sinto um pouco de falta, eu queria provocar um pouquinho todo mundo aqui nas suas áreas, é a questão da segurança, porque eu vejo que a adoção disso tudo passa pela educação e pela segurança, mas se a gente não der um pouquinho mais de segurança para o pessoal ficar à vontade com esse mundo, a gente também vai falhar com a adoção em massa, né? Nessa questão da segurança, a gente usa muito a justificativa da blockchain, né? Quando você vai conversar com alguém sobre não confiar em algum token, ou no NFT, ou no mercado, você traz a discussão de que a blockchain está por trás e que você consegue rastrear toda a transação, o que acontece, o histórico por trás de tudo o que acontece dentro daquele token, dentro daquele NFT, dentro daquele mercado. Acho que isso traz muita segurança e traz aquela assertividade de que não é alguma coisa no escuro, né? Só que ainda assim, acho que traz aquela questão que você falou da educação, poder rastrear tudo isso, para poder verificar todas as transações, o que acontece dentro da blockchain, também não é simples, né? Hoje eu não sei se vocês têm alguma experiência mais simples com as verificações de histórico de transação, mas hoje não é tão simples para você acessar tudo isso, né? Você precisa ter preciso ter o transaction hash, eu preciso acessar todo aquele histórico, preciso verificar tudo aquilo. E a gente cai de novo no papo que todo mundo está comentando também, todos os painéis, Tainá bateu ontem, usabilidade, né? Acesso a isso, né? Eu acho que o principal ponto, né? Eu acho que o ponto forte da blockchain não é a criptografia ou, sei lá, sistemas de firewall. Eu acho que a descentralização que é o grande ponto. Que ela permite que o ser humano, como você falou, ele é corrupto, ele tem uma natureza, né, complicada de lidar. É muito melhor eu ter um sistema em que 1 milhão de pessoas, né, eu distribuo esse poder de bagunça, vamos dizer assim, entre 1 milhão de pessoas do que distribuir para 5 pessoas. Quer dizer, eu atribuir para um grupo pequeno uma responsabilidade grande de administrar dinheiro, é preferível você dividir esse risco entre 1 milhão. Eu acho que o legal da blockchain é que você distribui essa responsabilidade para um grupo muito maior. E aí, quando acontece um evento, ele acontece localizado, ele não afeta as outras pessoas. Quem teve Bitcoin agora aqui não se sentiu afetado, porque houve uma situação agora com príncipes e sheiks, né, de Bitcoin, né? Por quê? Justamente essa característica da rede. Ela localizou, ela simplesmente centralizou o problema naquele local, mas não afetou a mim, não afetou a ele, não afetou os outros. Eu acho que esse que é o grande aspecto legal do blockchain, nessa descentralização. Essa globalização que tu colocou é bem legal, descentralização, e a gente derrubou fronteiras, a gente derrubou imigração. Então, não tem na blockchain, não tem país tal, país... Pode ter a regulamentação daquele país. Como, por exemplo, aqui olham security token de uma maneira, no outro país olham de outra maneira. Então, pode ser isso. Mas a questão da educação, ainda realmente, e também da usabilidade e da interface para o usuário, ainda a gente precisa melhorar muito. Porque para você importar um contrato na sua carteira, olha, não é fácil. E são várias blockchains. Aí você tem lá a MetaMask, o default dela é a rede Ethereum, mas você está importando um token que está na Polygon. Já é difícil demais para o usuário. Então, a educação começa a vir antes, né? E isso, muita gente pode falar, pô, que dificuldade. Não, isso é oportunidade. É oportunidade para uma startup fazer uma carteira super legal, que consiga trazer tokens e, de repente, até se especializar. Olha, a minha carteira é especializada somente na Polygon. Pronto, o que tiver de token da Polygon cai bem aqui, está tudo funcionando. Então, são oportunidades. Dificuldade no mercado sempre vai trazer oportunidades. Porém,
tem que começar, a primeira coisa que o usuário também precisa começar a entender. É o seu token, é a sua responsabilidade. Desse momento em diante, se você perder a chave privada, coleguinha, pronto, perdeu aquele token. Então, isso é um problema. Então, de repente, o nosso caro amigo que tem a fábrica de software, que tem as startups, fala, startup, vamos trabalhar. Precisamos da solução no mercado. Então, eu acho que a usabilidade e boas aplicações estão faltando. Está na hora da gurizada pegar aí para desenvolver algo legal. Sem dúvida. A gente estava conversando um pouquinho antes como explicar também nessa questão da educação, facilitar, e como é engraçado. A gente está com a oportunidade de criar coisas super novas, super evoluídas, produtos e serviços novos para entender, mas tem uma grande dificuldade de adoção dentro disso, né? Eu até estou comentando o caso, tipo, horsepower, quando a gente fala, né? Como mudou-se, né, para as máquinas a vapor dos cavalos. Tiveram que explicar, olha, isso aqui, esse motor equivale a 10 cavalos. Você não vai precisar alimentar os 10 cavalos. Agora você tem isso aqui que faz o mesmo trabalho desses 10 cavalos. Cara, a gente tem que usar paralelos fáceis de compreender para adoção. Isso não é ser burro, não é burro, cara. É um outro universo. O meu universo é esse daqui. Eu vivi a vida inteira com isso, eu acostumei com isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem coisas tão inovadoras que a gente não consegue muito bem trazer por esse paralelo, né? A gente está vendo coisas assim que são muito empolgantes de ver a aplicação no cinema, na música, nas artes, nos propósitos, como a gente está tentando fazer bastante na área de ESG, mas acaba sempre girando primeiro em volta das finanças, de copiar, né, um modelo de empréstimo e tal, tudo replicando modelos já trazidos. Vocês têm alguma coisa assim, algo que... A gente está chegando agora nos 14 minutos, eu queria provocar um pouquinho de vocês, assim, criatividade. Falou, cara, isso aqui é genial, isso aqui é fantástico. Eu tenho um que eu falei nos bastidores. Eu sou advisor de, hoje, 18 projetos de tokens. Tem um deles que eu curti demais, que é o pessoal da iCello. Eles têm um token chamado Elo. Eu nem sou advisor dos caras, para ter uma ideia, mas eu gostei do modelo. Porque eles juntaram NFT, eles fizeram um NFT do Eduardo Costa, quem tinha camarote especial para quem ia no show, para quem comprou o NFT deles com o token Elo. Então, o modelo de negócio que os caras fizeram é muito... E, porra, na arte, cara, é muito legal. E o que mais me dá atenção disso não precisa de governo para poder incentivar. O fã do cara é que está incentivando o cara. Então, para mim, hoje, é o tipo de token, para esse tipo de usabilidade, não é só uma figurinha do Eduardo Costa. Não, tem todo um acesso ao show, acesso a ele, a receber a guitarra dele assinada. Esse tipo de negócio eu acho legal. Quem sabe se copiar isso para o futebol também? Será que os times de futebol terem um NFT e um token próprio, de repente o Palmeiras vai até ter um mundial depois disso, né? Eu sou mais do Fluminense, mas tudo bem. Vamos falar de coisas reais e possíveis, por favor. Vamos manter no nível da Sim, né, claro. possibilidade aqui. Então, para mim, podem pesquisar, como eu disse, eu não sou nem advisor deles, mas para mim é o que me chamou a atenção. Brilhou os olhos porque eu vi usabilidade. Legal. Antes de passar, desculpa, eu queria aproveitar e tentar filtrar assim, o que você viu de inovador nisso. Eu vejo o que é comum em muitos projetos, a proximidade. Você está usando a tecnologia para trazer uma proximidade que antes era difícil, era meio complicada. Agora, e acho que tem muito a ver com o produto de vocês também, né? Você monetizar quem está produzindo conteúdo e trazendo de volta isso, a proximidade. A tecnologia agora a gente consegue fazer isso. Eu não preciso mais passar pelos grandes players para poder ter essa relação com o meu fã, né? Eu não preciso ter um intermediário ali para fazer essa conexão. Sim, para mim, a grande inovação que pode acontecer na blockchain é tentar transformar isso transparente para o usuário final. Então, ele não precisa saber que ele está interagindo com o ecossistema blockchain, não precisa trazer toda aquela dificuldade de rastrear uma transação, não precisa ter toda a dificuldade de conhecer o que é um NFT, o que é um token, todo esse embasamento técnico sobre isso, né? Como é ter uma carteira, a responsabilidade de você ter uma carteira, você guardar a sua seed phrase. Tudo isso, quando se tornar transparente, e é a nossa missão nesse projeto, é que as coisas vão começar a andar e vão começar a ser adotadas em massa, assim, para mim. Então, você consegue hoje, dentro dessa plataforma, produzir o conteúdo, disponibilizar para quem é realmente seu fã,
conseguir também arrecadar mais gente para sua comunidade, interagir com ela e rastrear essas pessoas também, né? Porque as pessoas que podem ter seu token, o seu NFT dentro dessa plataforma, consumir seu conteúdo, tudo isso transparente para o usuário final. Então, isso para mim é a inovação dentro desse mercado. Deixar transparente, um jeito mais usual e sem precisar falar, eu estou dentro da blockchain, sabe? 2 exemplos aí, Morita, para ilustrar o que você está falando. A Reddit, aquele site de conteúdo, recentemente fez uma ação que por trás era NFT, mas na campanha em nenhum momento eles falavam a palavra NFT. Só falava avatar e outros termos muito mais palatáveis para aquele público que estava consumindo aquela campanha, né? Então, esse é um exemplo bem legal disso que você está falando, né? Da coisa ser transparente, né? Ou seja, NFT, token, ele passa a ser uma infraestrutura no futuro, né? E não a coisa que está sendo comunicada. Isso é bem legal. E um outro exemplo de uma empresa brasileira, a 1%, que é uma das desenvolvedoras de smart contracts no Brasil, eles criaram uma plataforma para que as marcas possam criar coleções baseadas em NFT, mas eles criaram um mecanismo bastante seguro, onde o cliente compra o token lá da coleção usando o cartão de crédito Pix, e eles criam uma carteira, a chave privada fica armazenada num cofre dentro de um cloud service, estou usando alguns termos aqui, de forma que nem eles sabem qual é a chave privada daquela carteira. E o usuário, por outro lado, não precisa ter a sua própria carteira para participar daquela campanha e comprar aquela coleção. Ele só precisa ser, no momento que eu quero tirar aquele token daquela plataforma, aí sim eu preciso ter minha carteira, mas pelo menos ele teve a oportunidade de participar daquela campanha, de comprar alguma coisa, sem ainda ter o conhecimento prévio do que é uma carteira. Então, esses 2 exemplos bem legais, um no Brasil e outro lá fora, que ilustram isso aí muito bem. Bem legal. Eu diria que acho que o maior desafio agora, em termos de educação, é separar a ideia da criptomoeda ser um samba-lelê, uma igreja da especulação, de uma coisa real que pode agregar valor às empresas, né, ao cara da padaria, ao cara da farmácia e ao cara do dia a dia. Acho que esse eu acho que é o maior desafio hoje. E esse exemplo que você deu é bem isso, né? De tirar um pouco do Reddit, por exemplo, né? Tinha dois objetivos. Tirar um pouquinho a questão da polêmica do NFT, que é a especulação e papapá, e também entregar a real final. A gente está fazendo isso aqui, no final das contas, né? E até se for uma plataforma, a gente está seguindo a mesma lógica, assim, de utilizar uma plataforma em que tem 2 caminhos dentro da Impact Block. Você pode vir através da Web3, já sabe, está tudo preparado, você pode ir lá assumir suas chaves, o seu risco, ou você pode chegar pela Web2, a gente vai abraçar você, vai dar carteira, a mesma mecânica, e, cara, a gente está produzindo, eu estava brincando ali que o Jack Dorsey falou que da Web5, né? A 2 mais... Não, para mim multiplica. Quando você faz essa abordagem da Web3, ela multiplica a possibilidade do pessoal que já entendeu o Pix, já entendeu o e-mail. Vou fazer um parênteses. Se você perguntar para meu pai e minha mãe lá qual é a senha do e-mail, eles vão perder. Imagina as chaves privadas, né? É complicado. Não só eles, mas, enfim, uma grande população lidar com a responsabilidade. A gente entrega a responsabilidade para tudo, né? Na nossa democracia, no nosso condomínio. Resolve isso para mim. Deixa que eu quero fazer a minha parte aqui. Agora, se você quer esse poder, você tem que assumir umas responsabilidadezinhas também, né? De cuidar das coisas. Mas a gente pode facilitar essa transição bastante por usabilidade, né? Por facilidade, por entender o objetivo final da pessoa, ao invés de querer que ele entenda o nosso jeito de fazer as coisas, né? É aquela frase do filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Você estava falando das inovações, eu tenho um outro exemplo bem legal, de um assunto que eu já tinha lido sobre alguns anos atrás, que é a tokenização da pessoa, né? Do tempo da pessoa, né? Sim. Eu acho isso um conceito muito interessante. Imagina você poder, um estudante, tokenizar o seu tempo, ele financia o pagamento da faculdade dele, por exemplo, e aquilo, quando ele se formar, é que retorna um valor para o detentor do token, né? É um modelo bem legal. E existe um site chamado Personal Token, que faz justamente isso. Eu não tenho nada a ver com o site, é um site que eu conheci aí nos meus estudos, e você tokeniza a si próprio. Você diz, olha, eu sou um profissional que faço isso, isso e isso, o meu token custa tanto, se você quiser 10 horas de consultoria minha, você compra o meu token que eu te dou a consultoria. Então, é o tipo de coisa que o token permite inovar, né? Criar coisas absolutamente diferentes. E isso né? é levar ao extremo, né? Você pensar, você comentou, dá para tokenizar tudo, inclusive eu, né? Inclusive a decisão. Assim, tem um usuário que usa a plataforma para tokenizar as decisões que ele vai tomar na vida. Tipo assim, que carro eu vou comprar? Vocês decidem, vocês votam e decidem qual carro que eu vou comprar. Mas eu acho que essa parte linda, né? Quando a gente falou lá no começo, tudo é possível ser tokenizado, absolutamente tudo. A gente pode tokenizar a ideia, a gente pode tokenizar o sonho do Palmeiras ser campeão mundial.
Então a gente consegue fazer... Vai flopar. Tinha algum palmeirense que queria me matar na saída. Mas eu acho muito legal isso. E aí, só pra gente terminar, porque esse último bloco, porque eu acho que é o que mais está acontecendo, a gente viu recentemente uma seguinte notícia. O Banco Laranja entrou no mundo da tokenização. Qual a opinião, começa contigo até, o que tu acha dos bancos entrarem na área da tokenização? Será que o futuro das pessoas é comprar token dos bancos? Os bancos, na verdade, viram que está tendo uma força muito grande e necessidade por essa possibilidade de você comprar tokens e criptomoedas dentro da plataforma, né? Isso já é disponibilizado em outros mercados, é disponibilizado em DeFi, já é disponibilizado em Swap, um monte de lugar. E com a demanda, eu acho que eles sentiram o baque e falaram, eu acho que eu tenho que ter isso aqui dentro. Começaram a desenvolver essa possibilidade, começaram a inserir, então a Nubank, né, veio disponibilizando isso, a própria PicPay também disponibilizou também. Então, outras plataformas começaram a criar, colocar a possibilidade dentro. Eu acho que, com certeza é uma necessidade que vai surgir, está surgindo, e os bancos estão se movimentando para poder participar desse mercado. Eu acho ótimo, porque quanto mais players grandes o suficiente, com penetração em toda a população, toda não, né, parte da população, grande parte da população, você está trazendo de novo educação, conhecimento sobre o que é esse token, o que faz com isso e tal. Cara, a partir dali as coisas podem evoluir, né? Até a gente chegar nessa evolução, esse tipo de informação, né? E um banco chegar com o caixa deles, né? Não tem caixa maior que o deles, é fantástico. A gente está abrindo o caminho, está ajudando a abrir cortar um pouquinho do mato que a gente tem aqui na nossa frente ainda. Eu já vou na outra ponta. Eu acho que os bancos estão ferrados, cara. Eu acho que eles estão muito ferrados. Eu assisti um vídeo outro dia que trouxe um conceito fantástico em relação a isso, né? E o cara falava que o Estado ele está no negócio do dinheiro, né? É ele que emite o dinheiro e tudo mais. Assim como no passado a Igreja também fazia parte do negócio do Estado, né? Ou seja, o Estado e a Igreja era um negócio meio misturado e um dia isso separou. E que o blockchain, e principalmente o Bitcoin, trouxe a possibilidade de você ter a possibilidade do Estado sair do business dinheiro. E aí, quando a gente liga isso com o banco e Estado é uma simbiose, né? O banco não vive sem Estado, o Estado não vive sem dinheiro, sistema fracionário e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade aqui, que enquanto humanidade, da gente construir um modelo de troca de valor que não depende do banco e, portanto, tira poder do Estado. E aí os dois, eu acho que, na minha opinião, vão estar super ferrados. Pegando um pouco da nossa experiência em tecnologia, né? Todos os grandes mamutes que existiam antes na tecnologia, quando tinha na tecnologia, e aí apareceu uma tecnologia inovadora e rápida, como foi a internet, como foi a da música, como foi... Simplesmente esses mamutes tinham que se adaptar. Quem não se adaptou, morreu. Morreu mesmo, e a gente conhece vários exemplos. Quem se adaptou, diminuiu um pouco, se tornou mais veloz, mas teve que se adaptar. O que eu acho que eu vejo? Eu acho que os dois modelos vão coexistir. E os bancos, para continuarem a sobreviver, vão ser os bancos que conseguirem se adaptar mais rápido e melhor. Não significa que vão ser melhores do que a blockchain. E eu acho, na minha visão, que o banco, para se adaptar, ele vai ter que entender que ele não é mais sozinho. Ele vai ter que trabalhar com outros parceiros que têm uma mentalidade diferente, uma cultura diferente, uma velocidade diferente. O banco que entender isso, ele consegue passar como foi os grandes mamutes, que eram mamutes na nossa época de tecnologia, que hoje estão... Olha lá, alguma coisa, um veleiro aí, talvez. Né? Não, e eles estão entendendo isso. Talvez. Então, eu estou entendendo isso e correndo atrás. E, principalmente, já foi falado aqui também, acho que até o Ricardo Amorim comentou, mudança de papéis. Né? Eles vão entender que o papel deles vai mudar um pouquinho nessa história. Tem um outro player no meio, eles não vão assumir, mas vão assumir outros papéis ali dentro que ainda vai ter que se entender. Mas é legal também o que você comentou, todo esse pensamento, né? A água começou a subir para eles aqui quando começou a entrar capital. Né? Pessoas começaram a acreditar mais, criar produtos, ver utilidades. Aí, tirou o dinheiro do DI para botar na Bitcoin, né? Complicou um pouquinho para eles aí. É muito legal ver essa coisa toda, né? De ver o banco agora, opa, deixa eu entrar nisso aí, deixa eu surfar também. Né? E aquilo que tu falou, se não aprender a surfar, vai morrer. Então eu acho que deu chance para empresas como a minha startup, para a startup dele e para de vários outros garotos que estão surgindo. É muito legal você conseguir competir de igual para igual com o Itaú. É satisfatório, cara, não é?
É uma força que veio de fora para dentro, né? Implantou dentro dos bancos e agora pode causar realmente essa descentralização de dentro para fora dos bancos, né? Eles começam a interagir com outras players do mercado para poder colocar inovação, colocar novas funcionalidades dentro da própria plataforma deles, né? Legal. A gente está indo para o último minutinho aqui, só queria que daí todo mundo desse uma compilada, um recado final. Para mim é que abracem os empresários do mundo tradicional, do dinheiro velho, tudo, conversem, eduquem bastante, troquem ideia, criem coisas novas, pirem, façam MVPs muito bem estruturados, procurem os parceiros que estão aqui, ajudem uns aos outros aí para o bolo crescer e a gente poder ter negócios eficientes aí dentro. O meu recado aí para finalizar é a mente aberta para a gente olhar para a tecnologia como uma forma de implementar coisas que antes não eram possíveis. Isso aconteceu com o DeFi, que começou replicando produtos do mercado financeiro tradicional, e hoje tem produtos que você nem consegue mais fazer no mundo tradicional, você só consegue fazer ele funcionar nos smart contracts, etc. Então, acho que a gente está vivendo isso agora, a gente olhar para a tecnologia, a possibilidade de criar tokens e explorar o uso dele de formas inovadoras, porque tem muita coisa para ser descoberta aí. Eu diria que vocês, especialmente mais jovens que estão entrando agora, peguem essa oportunidade. Mas peguem com toda a força, todo o coração, todo o espírito. Vocês vão estar fazendo não só uma revolução para vocês, mas para outras pessoas. Vocês estão abrindo portas para que outras pessoas possam trabalhar, possam alimentar as famílias, possam criar. E tudo que for feito hoje na blockchain vai continuar registrado na blockchain por vários anos, 100 anos, 200 anos. Então, o trabalho que vocês vão estar fazendo agora vai repercutir por vários anos na humanidade, para as pessoas aqui. Vai ser um momento histórico único que nós estamos vivendo na humanidade. O meu recado é que blockchain, Web3, para mim é tudo comunidade, tudo descentralizado, é você conseguir interagir com outros players. Essa discussão mesmo aqui traz muito conhecimento. A gente da Blocklight gosta muito de conversar com outras pessoas também, gosta de conhecer outros mercados, outros negócios, outras visões. Isso realmente traz um embasamento melhor para poder interagir com outros mercados, interagir com outros modelos de negócio também. Tudo isso é necessário. Então, comunidade, discussão, conversa, é isso. Bom, meu recado para finalizar é: apoiem eventos como esse. E, Francisco, muito obrigado por esse evento. Pessoal, se conseguir sempre indicar eventos como esse, participar de eventos como esses, o grau de conhecimento que tu adquire é gigantesco. E, mais uma vez, muito obrigado ao Francisco por ter feito esse evento, que não é fácil, desse tamanho. Super obrigado. E obrigado a todos que participaram até agora. Eu estou por aí também, assim como quase todos que estão por aí, disponível. Vamos trocar ideia, vamos conversar. Obrigado, pessoal. Vamos conversar, gente. Valeu.